Olá pessoal! Então nós estamos falando sobre a divisão entre números inteiros. Nesse último vídeo dessa série, eu quero mostrar para vocês as instruções que nós temos no Assembly MIPS para fazer a divisão entre números inteiros. Então o que nós falamos aí ao longo dessa série de vídeos sobre a divisão entre números inteiros? Nós relembramos aí o procedimento que nós utilizamos no papel para calcular a divisão entre dois números e abstraímos esse procedimento num algoritmo que se utilizava de 3 registradores, um de 64 bits para o divisor, outro de 32 bits para o quociente e outro de 64 bits para o resto. Nós vimos que essa primeira versão poderia passar por uma otimização, onde nós eliminaríamos o registrador divisor de 64 bits e utilizaríamos um registrador divisor de 32 bits. E nós vimos esse algoritmo e fizemos um exemplo. Depois nós vimos uma última otimização em que o quociente ia no resto, junto com o dividendo. E aí nós nos livraríamos do registrador quociente de 32 bits e teríamos apenas o registrador divisor de 32 bits e o registrador resto de 64 bits. Esse registrador resto, no final das contas, teria o quociente e o resto, ok? Seguindo esse algoritmo, nós utilizamos essa otimização, ok? Vimos também como que é feita a divisão entre números com sinal. Então é só seguir esses 4 passos. Essencialmente o que fazemos é transformar os números, os operandos, em números positivos sem sinal. Fazer a operação de divisão utilizando o algoritmo e depois ajustando os sinais do quociente e do resto de acordo com o sinal dos operandos. Então o resto ele tem que ter o mesmo sinal do dividendo e o quociente ele deve ser negativo apenas se o sinal do dividendo e do divisor eram diferentes. E se o sinal deles eram iguais, então o quociente deve ser positivo. Agora eu quero mostrar para vocês as instruções que nós temos no Assembly MIPS para fazer a divisão entre números inteiros. Essas instruções trabalham com os registradores high e low, igual na multiplicação. Okay? Nós temos 2 instruções aí no Assembly MIPS. Ambas recebem 2 operandos como argumentos, o dividendo e o divisor nesta ordem, ok? E o resultado são salvos nos registradores high e low. Então high fica com o resto da divisão e low fica com o quociente. É importante destacar que essas instruções não fazem verificação automática de divisão por zero. Então, antes de chamar essas instruções, certifique-se se você não está fazendo uma divisão por zero, ok? Novamente, para a gente acessar o conteúdo dos registradores high e low, a gente pode utilizar as instruções mf high e mf low, que movem o conteúdo do high e do low, respectivamente, para o registrador de destino da operação. Okay? Eu queria comentar por último com vocês, nessa série de vídeos, que vocês notassem que as operações de multiplicação e divisão, elas não são operações baratas, ok? Elas custam aí N iterações, onde a N é o tamanho da sua arquitetura. Então, no nosso estudo, nós estamos estudando a MIPS de 32 bits. Então, é uma operação que consome 32 iterações. Em arquiteturas mais atuais, de 64 bits, essa operação de multiplicação e divisão consome aí 64 iterações. Claro que com hardwares modernos, hoje em dia, com certeza essa operação é de certa forma paralelizada. Tá ok? Mas ainda assim, eu queria destacar para vocês, ao final desse vídeo, que ambas as operações, tanto de divisão quanto de multiplicação, são operações bem mais caras que uma operação de adição e de soma. E adição e soma, por sua vez, são bem mais caras ainda que operações simples, como shifts, tá ok? AND, OR, XOR, que são operações bit a bit, tá joia? Então, quando a gente faz uma programação mais robusta, a gente sempre presta atenção nesse tipo de coisa. A multiplicação e a divisão são as operações mais caras e mais complicadas que têm de ser feitas. Tá? Então a gente sempre evita essas operações na medida do possível, evidentemente. Se você faz um software que necessita de multiplicação e divisão, você não vai evitar. Mas se você faz um software que você tem outras formas de resolver o seu problema, sempre é bom evitar a divisão e a multiplicação. Ok? Então, principalmente aí quem trabalha com programação competitiva vê muito disso. Porque você quer ganhar tempo, você acaba, ao invés de fazer uma multiplicação, você acaba optando por fazer deslocamento de bits, coisas do tipo. Ok?